Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de Geografia e daremos continuidade hoje ao assunto da semana passada, a partir da página 164. E 4. O trabalho nas cidades. Com o passar do tempo, os produtos antes confeccionados apenas por uma pessoa ou por um pequeno grupo de pessoas passaram a ser produzidos dentro das indústrias. Motivada pelos avanços das tecnologias, a própria atividade industrial passou por muitas transformações. Os operários fundamentais na indústria passaram a utilizar máquinas cada vez mais sofisticadas que produziam com maior velocidade e exigiam menos esforço físico dos trabalhadores. O desenvolvimento de novas tecnologias fez com que muitos postos de trabalho fossem eliminados. O uso de máquinas no lugar das pessoas fez com que elas precisassem se reacomodar no mercado de trabalho nas cidades. Hoje, as principais atividades desenvolvidas pelas pessoas na cidade são as dos setores de serviço, como bancos, hospitais, serviços públicos e comércio. Estes setores também passaram por alterações por conta das inovações tecnológicas e atualmente muitos serviços podem ser acessados ou solicitados de casa. Nós vivenciamos isso durante a pandemia, não é? Muitas coisas poderiam ser resolvidas apenas com o celular ou através dele. Então nós temos aí uma foto de uma indústria, né? As máquinas trabalhando. Muitas atividades antes realizadas pelas mãos humanas passaram a ser desenvolvidas pelas máquinas. 165. Futuro das cidades. Você já pensou em como as cidades serão no futuro? Já imaginou que tipo de energia será usada? Quais serão os meios de transporte e os meios de comunicação? Como será o trabalho nas cidades? Muitos filmes do cinema e desenhos animados retrataram como seriam as cidades nos anos 2000, com prédios cheios de tecnologias, robôs realizando diferentes atividades, automóveis voadores e avançados meios de comunicação. A verdade é que ainda não chegamos a esse nível, mas algumas cidades caminham para um futuro muito promissor. São chamadas cidades inteligentes. Cidades inteligentes são aquelas que usam tecnologia de informação e comunicação para se organizarem e se planejarem melhor, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Existem 9 dimensões para indicar o nível de inteligência de uma cidade. Observe a ilustração. Dimensões de uma cidade inteligente: capital humano, coesão social, economia, governança, meio ambiente, mobilidade e transporte, planejamento urbano, conexões internacionais e tecnologia. Esse conjunto forma as cidades inteligentes. De olho no local. Converse com o professor e os colegas e tente descobrir se a cidade onde vocês moram pode ser considerada inteligente. Caso a resposta seja não, tente explicar o que falta para que a sua cidade seja considerada inteligente. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso e responder. A nossa cidade pode ser considerada uma cidade inteligente como essa? Ela tem essas dimensões aqui? Ou se ainda não, o que está faltando? Aí a gente vai pensar um pouco sobre isso. 166. Mão na massa. Observe a foto a seguir da cidade de Manaus. Essa imagem representa o passado ou o presente? Por quê? Aí você vai colocar a sua opinião, se ela representa o passado ou o presente e por que você acha isso. Certo? Eu vou deixar vocês responderem porque é de acordo com a sua percepção. 2. A chegada de alguma coisa mudou a dinâmica das cidades, atraindo pessoas que vinham do campo e mudando a forma de trabalho, que antes era feito basicamente pelos artesãos. A palavra que completa corretamente a frase dessa alternativa, desse quesito 2, está em qual alternativa? A, B, C ou D? A chegada do comércio mudou a dinâmica das cidades? A chegada dos bancos, de hospitais ou das indústrias? Claro, das indústrias. Então, você vai completar aí. A chegada das indústrias mudou a dinâmica das cidades, atraindo pessoas que vinham do campo e mudando a forma de trabalho,
que antes era feito basicamente pelos artesãos. E aqui você vai marcar essa alternativa D. 3. O crescimento das cidades, quando não acompanhado de um bom planejamento, acaba ocasionando alguns problemas. Vimos na aula passada. Cite um problema ambiental e um problema social que pode encontrar nessas cidades que não são bem planejadas. Um problema ambiental poderia ser, no caso, a poluição do ar. E um problema social? Vamos aqui especificar. Problema ambiental. A poluição do ar. Problema social. A falta de moradia, por exemplo. Número 4. A utilização de tecnologias vem ao longo dos anos alterando a forma de trabalho nas cidades. Inicialmente existia o trabalho do artesão, depois as pessoas passaram a trabalhar na indústria. Atualmente a mão de obra humana vem sendo substituída por máquinas. Registre em seu caderno a sua opinião sobre essa situação. Você vai dizer qual é o problema no fato do homem estar sendo substituído pela máquina. Isso traz algum problema para as pessoas? Você vai dizer que problema é esse, certo? Escreva no seu caderno a sua opinião. E essas 5 a gente vai guardar um pouquinho para fazer em outra aula. Não vamos fazer as 5 hoje. No livro é somente isso. Eu vou mostrar a vocês a nossa ficha de atividades. Faremos hoje 101 até 104. 101. Leia as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Ou para a falsa, né? Primeiro, as cidades existem há muito tempo, mas suas paisagens não sofreram alterações, mesmo com a invenção de diferentes tecnologias. Isso é verdadeiro ou falso? É claro que é falso. As cidades sofreram muitas alterações, então você vai colocar aí letra F. Segundo, as cidades são áreas bastante dinâmicas e a vida dos cidadãos muda conforme a evolução das tecnologias. Verdade? Com certeza. Verdade. Agora, na número 2, a gente vai corrigir a alternativa que estava errada. Ok? Não quer escrever. Então, vamos corrigir a que estava errada. No caso, a primeira, né? Então, a gente vai colocar o que aqui na 2? Ele não está escrevendo. A gente vai colocar aqui na 2. As cidades existem há muito tempo. Certo? Isso até aí é verdadeiro. Existem há muito tempo. As paisagens das cidades mudam com o passar do tempo, em grande parte devido aos avanços tecnológicos. Então, elas existem há muito tempo, mas as paisagens vão mudando. Aqui está dizendo que não sofre alterações. Sofre sim, então nós vamos colocar. As paisagens das cidades mudam com o passar do tempo. As paisagens das cidades mudam com o passar do tempo, em grande parte devido aos avanços tecnológicos. Três. Observe as ilustrações a seguir, depois circule as que representam um trabalho artesanal. Então, desses aí, quais são os que representam um trabalho artesanal ou qual é dessas gravuras aí? Nós temos aqui a primeira, né? O homem fazendo aí o jarro, então você vai circular. Essa daqui não é artesanal, tem máquinas aqui também.
E essa daqui é artesanal, ele está trabalhando manualmente, tá vendo? Artesanal quando é manual. Você vai circular a primeira e a terceira. Certo? Próxima. Com base nas ilustrações, compare a capacidade produtiva do artesão com o operário. Então, a gente vai ver aqui quem é que produz mais, né? É o artesão ou é o operário? O que é que vocês acham? Então, é claro que o operário, porque ele tem o auxílio das máquinas, então ele vai produzir mais. Vocês vão colocar. O operário tem a sua capacidade ampliada com relação ao artesão, por causa do auxílio das máquinas. A força de trabalho do artesão é solitária, ele trabalha sozinho, então claro que ele vai produzir mais devagar. Próxima. 4. A Revolução Industrial foi um evento que alterou a dinâmica das cidades, especialmente quando falamos de população, pois nós vamos marcar aqui a alternativa que está correta. Com a chegada das indústrias, a população da cidade se estabilizou, mantendo o seu número inicial? Claro que não. Nós vimos que aumentou muito o número de pessoas nas cidades. A fuga das indústrias para o campo fez com que a população da cidade diminuísse? As indústrias não foram para o campo, elas vieram para a cidade. As indústrias atraíram pessoas que buscavam postos de trabalho nas cidades, aumentando a população? Essa sim. Então, você vai marcar aqui a letra C. E a D diz, as pessoas podiam trabalhar na cidade e dormir no campo, fazendo com que o número de habitantes se alterasse constantemente? Não, elas moravam na cidade mesmo. Vieram do campo para morar na cidade. 5. O transporte público é muito importante nas cidades. Por meio dele, podemos chegar a diferentes pontos da cidade, inclusive a escola onde estudamos. No labirinto a seguir, ajude o ônibus a chegar à escola. Nós temos aqui a escola e aqui o ônibus, né? Então, que caminhos ele pode percorrer para chegar à escola? Vamos ver. Ele poderia vir por aqui e chegar na escola. Ou ele poderia vir por aqui e também chegar na escola. Tem algumas alternativas. Aí você vai formar aí o labirinto, né? Você vai fazer esse percurso. 103. Observe as imagens a seguir, marque um X nas que representam problemas ocasionados pelo crescimento não planejado das cidades. Acúmulo de lixo causa problema? Sim, com certeza. Aí você vai marcar um X dentro do quadrado aí. Próximo. Tem um campo, né? Não dá para ver direito, mas acho que são alguns passos. Isso aqui não é nenhum problema ocasionado, não, pelo aumento da população. Uso de metrô também não. Aqui. Muitas pessoas. Isso pode gerar um problema? Esse grande acúmulo de pessoas? Sim, pode sim. Muitas pessoas, olha aqui, elas estão debaixo d'água, houve uma enchente, então às vezes acontece isso, a cidade não é bem planejada e quando acontece as enchentes as pessoas são atingidas por ela. Poluição do ar, com certeza, é um problema, marca também. E aqui nós temos o que? Alguns
aparelhos de ginástica, não sei bem, numa praça, isso aqui não é problema nenhum. Então, você vai marcar a primeira, a letra D e a letra E também. 104. O que é uma cidade inteligente? Nós acabamos de ver que no futuro as cidades serão inteligentes, né? E o que são essas cidades inteligentes? Aí você vai botar, é o tipo de cidade que utiliza recursos tecnológicos para promover qualidade de vida aos cidadãos daquela cidade. É o tipo de cidade que utiliza recursos tecnológicos para promover qualidade de vida aos cidadãos. Porque nem todas as cidades podem ser consideradas inteligentes. Não são todas as cidades. Porque para que uma cidade seja considerada inteligente, porque para que ela seja considerada uma cidade inteligente, ela precisa seguir algumas dimensões que são usadas para identificar o nível de inteligência da cidade. Nós vimos agora há pouco, né? Por exemplo, mobilidade, planejamento urbano, tecnologia, governança. Então, ela tem que ter essas dimensões para que seja considerada realmente inteligente. 4. Levando em conta o que você aprendeu sobre as tecnologias que movimentam as cidades, qual dimensão não faz referência a uma cidade inteligente? Poluição e violência? Mobilidade e transporte? Meio ambiente ou coesão social? Qual é que não faz parte? Claro que é a primeira. Poluição e violência não está enquadrada aí nas dimensões de uma cidade inteligente. E por hoje é só. Façam no capricho, nos veremos na próxima aula. Tchau!